Ó, o Rodolfo Landim, nessa entrevista, também falou sobre o Claudinho, hein? As tentativas do Flamengo pelo jogador do Zenit. Claudinho, que fez um baita campeonato brasileiro lá em 2021 com a camisa do Bragantino. Depois foi para o futebol russo, tá até hoje lá jogando no Zenit. E o Rodolfo Landim abriu o jogo sobre as negociações com o atleta do Zenit. Nós temos as aspas aqui também em entrevista ao Charla Podcast. O jogador também tem o lado dele de disputar campeonatos internacionais. Lá, ele não pode disputar os campeonatos europeus. A gente também está usando essa potencial vontade dele querer voltar, sempre em contato com ele. Eu entendi que a gente chegou num acordo com ele, mas o problema é com o clube, que não quer se desfazer do jogador. O clube foi estabelecendo exigências. Chegamos no nível de exigência. E eles chegaram e aumentaram. É nítido que eles não querem vender o Claudinho. Imagino que o jogador não esteja feliz. Você começa a estabelecer regras. Você só sai se chegar num preço justo. O cara chega no preço justo. E o cara diz que o preço não é mais justo. Imagino que o jogador não esteja feliz lá. Como vai ser o comportamento do clube diante do posicionamento do jogador? A janela fecha só no dia 2 de setembro. Tá aí o Rodolfo Landim falando sobre o Claudinho, hein? O desejo do jogador, nesse caso, Bruno, Mauro, Vanderlei, pode ser mesmo um trunfo? Se não, já chegou a hora do Flamengo desistir desse negócio pelo Claudinho e seguir a vida? Já que o Flamengo trouxe contratações de impacto no primeiro semestre, trouxe, por exemplo, o De La Cruz, que virou peça fundamental desse time. Tem que seguir a negociação e ficar dependendo aí do desejo do jogador, ou já está na hora de desistir do Claudinho? Eu acho que o Flamengo vai ter que avaliar se compensa continuar a conversa. É isso, eu acho que se o tempo permite, tem interesse realmente, continua a conversa. Pode ser que, de acordo, alguma coisa faça o jogador demonstrar mais interesse ainda de jogar pelo Flamengo. Eu só acho que, nos últimos tempos, tem sido mais difícil negociar com os russos. Eu entendo que a situação não está muito confortável para ser concretizado um negócio. Agora, é um jogador bom. Se chegar, acho que o Tite vai gostar. Vai ter mais uma alternativa. Mas acho que tem que prosseguir a conversa. E é o Flamengo que vai decidir. Olha, já chegamos no... Não tem mais conversa. Até logo, vamos desistir do negócio. É um jogador que, se outro clube brasileiro tivesse força e poder de convencimento, poderia tentar também. Fico até imaginando o meio de campo aí, Claudinho, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, Pulgar, seria um baita meio de campo. Ou, de repente, usa De La Cruz e Claudinho, ou usa Arrascaeta e Claudinho, ou De La Cruz e Arrascaeta, poupa um desses jogadores. O Tite vai olhar para o banco e não vai chorar, aquilo que eu digo. Com certeza, com certeza. Bruno Prado, falando aí desse negócio envolvendo o Claudinho, a gente acompanhou a palavra do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, o negócio tá bem complicado, hein? E também porque os russos, eles não conseguem negociar mais com jogadores ali da Europa, né? Ninguém mais faz negócios com a Rússia. Então eles acabam recorrendo aqui, por exemplo, ao futebol brasileiro, futebol sul-americano. É difícil achar uma reposição. Acho que até por isso eles estão insistindo lá, estão segurando o Claudinho, Bruno. E é duro negociar quando o outro time, né, o time que você quer, que você está negociando, está tentando comprar um jogador deles, quando eles não precisam de dinheiro, né? O Zenit não está precisando de dinheiro, né? Se você vai tentar comprar um jogador de um time que está com problemas financeiros, você pode insistir que a chance de conseguir é bem grande. De volta à rádio, desculpa te interromper, Bruno. De volta à rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta terça-feira, falando ainda de Claudinho no Flamengo. O negócio está bem difícil com os russos lá. O pessoal do Zenit está dificultando o negócio, Bruno Prado. Eu falei que é uma coisa difícil porque o Zenit não precisa de dinheiro, né? Quando você negocia com alguém que não está numa situação financeira complicada, é mais difícil, porque eles vão querer, eles só vão negociar por um valor altíssimo, e aí não vale a pena. Quando você negocia com um clube que precisa de dinheiro, eles podem até dar uma canseira, podem até tentar segurar um pouco mais, só que se você insistir vai acabar saindo, porque eles estão precisando vender. Não é o caso do clube russo, então é uma situação difícil, mesmo que o Claudinho queira voltar ao Brasil, ele tem um contrato lá, ganha muito bem, então é muito difícil, né? É muito difícil. Teria que ser provavelmente por um valor que aí já dá para
pensar que se vale a pena investir tão alto assim, e acho que não. O Flamengo tem um elenco bom, claro que seria um ótimo reforço, mas com limites. Por mais que o Flamengo seja um time numa boa situação financeira, não vai gastar uma coisa absurda por um jogador. Tanto que até saiu a informação, o Spartak Moscou perdeu o centroavante deles lá, e aí até fizeram uma sondagem, buscaram contatos do Pedro do Flamengo. Eles ficam buscando aqui no futebol sul-americano, porque lá na Europa ninguém mais faz negócio com a Rússia por conta da guerra com a Ucrânia. E jogador importante, só se for por muita grana, claro, né? Jogador importante vai pensar muito, né? Porque tem essa limitação que você acabou de falar. Tanto que eles pagaram um preço assim... acima do esperado pelo Arthur do Palmeiras, lembra? Para onde está indo? Estaria indo para um país em guerra, ok? A conversa já é essa. E aí tem a conversa com famílias. Vai sozinho, não vai? A situação vai melhorar ou não vai melhorar? A situação de guerra com a Ucrânia. Há uma série de limitações de transações financeiras com a economia russa, tá certo? Então, enfim, é um pacote de dificuldades. Para você achar alguém, jogador importante, que não tenha outra oferta, que não tenha outro caminho, para ir para a Rússia, jogador, é muito difícil. Ele vai buscar, os seus agentes, o seu staff, vai procurar outros caminhos, digamos, mais seguros, né? Mais confortáveis. E também para ganhar um dinheirão. É isso. O Arthur do Palmeiras, ele saiu mais caro do que o Danilo, lembra? É claro que a gente está comparando ao mesmo tempo um atacante, um volante, mas o Arthur, ele tem 26 anos. O Danilo saiu aqui do Brasil como uma revelação do Palmeiras, com 20, 21, para a Premier League e pagou quase o dobro do que foi pago ali pelo Danilo, volante, que foi para o Nottingham Forest. E o Arthur tá lá no Zenit, enfim, eles ficam buscando jogadores aqui no radar do futebol sul-americano. Esse termo radar é muito bom. Mauro César, falando sobre esse negócio... Monitorando. Lembra Mauro César Pereira. O Campeonato Brasileiro deve passar lá, a reprise do campeonato também, dependendo do horário, do fuso horário, deve passar bastante lá. Mauro César, já chegou a hora do Flamengo desistir do Claudinho? Eles não vão desistir, não. Eles vão insistir. Ontem eu conversei com a pessoa do clube e ele falou o seguinte, olha, a gente acha que não existem muitas opções ou opções de jogador do nível do Claudinho, que vai custar o que ele custaria, 17, 18 milhões, sei lá, de euros, e que queira jogar no Brasil. Você tem isso, né? Brasileiro ou não, você encontra um jogador de 27 anos que vai custar isso, que jogue o que joga o Claudinho, que queira vir para cá, o cara que está na Europa, é difícil. No caso específico dele, uma das razões, certamente, pelas quais ele deseja voltar, é que a Rússia joga só na Rússia, só joga ali dentro. Então, e não tem mais intercâmbio nenhum, nem possibilidade de ser vendido para um time da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da Alemanha, da França, da Holanda, sei lá. Então ele fica ali jogando na Rússia, Copa da Rússia, Campeonato Russo, Supercopa da Rússia, o Zenit ganha tudo, mas não vai para a Liga dos Campeões, então ele não tem esse intercâmbio, não existe essa vitrine. E quando ele foi para lá, foi antes da guerra, então havia a possibilidade de... E certamente estava na pauta do cara. O cara fala, pô, tô com 24 anos, na época ele tinha essa idade mais ou menos, vou jogar na Rússia, o time é forte, vou para a Champions League, aí vou jogar na Inglaterra, vou jogar na Espanha, posso jogar contra o Real Madrid, vai que eu jogo bem e tal, chamo a atenção de um clube, fico um tempo na Rússia, vou para um país de uma liga mais importante. Claro, um clima também não tão frio como faz lá no país e tal. Tudo isso o cara pensa quando vai para lá. Ele é uma porta de entrada no mercado europeu. Só que ela se fecha com o início da guerra e não há nenhuma perspectiva de mudança. Então, esse isolamento, e isso, evidentemente, também motiva o jogador a querer ir embora. Então, eles acham que, assim, para trazer um outro mais ou menos, não vale a pena. Então, vão ficar tentando... O Mauro lembrou bem. A relação tem sido com Cuba, jogos. Belarus... Serve, agora o Estrela Vermelha fez um jogo lá, então, serve muito próxima da Rússia. Sai do cenário, né? Sim, você fica muito escondido. E aqui a gente ainda fica sabendo um pouco do futebol russo por conta de brasileiros que jogam lá. É isso aí. Mas em outros países lá ninguém está sabendo nada, não acontece nada, ninguém quer ver, ninguém quer saber. É uma questão diplomática até, né? A Rússia invadiu a Ucrânia. É isso aí. Então, simplesmente, você está jogando na Arábia Saudita você aparece mais do que na Rússia. Hoje em dia é assim.
Porque existe uma situação muito peculiar gerada pela guerra. Não deve nem estar passando o jogo, né? Porque contrato de TV... Ninguém quer mostrar. Vai fazer como? Vai pagar como? Então, pois é, como vai fazer negócio? Não tem nem como. Então, para o jogador é ruim, de fato, é muito ruim. É uma, digamos assim, é uma mudança muito grande entre o momento que o cara vai, que ele se firma e de repente cortam algo importante que era esse trânsito livre que eles teriam. É a vitrine das competições internacionais. Se fosse até a Liga Europa, não joga nada, ficar só jogando dentro da Rússia. Então, eles vão continuar insistindo. Na verdade, quem insiste nessa altura não é nem o Flamengo, é o jogador e o agente do jogador que fica ali em cima dos russos. Claro. Mas os russos, como não precisam do dinheiro, ficam em impasse. A única maneira é se os russos contratarem outro jogador, falar, esse cara quer ir embora, vamos negociar, pegar essa grana, compramos por 12, que venda por 18. A gente vai pegar 18, deu retorno técnico, vai dar um lucro financeiro, a gente pega esse dinheiro, coloca aí para contratar um outro jogador e tenta trazer alguém que venha para cá de um desses países. Ainda tem isso, um desses países com os quais a gente consegue negociar. Isso restringe mais o mercado também para eles. Então, não é algo muito simples, não. Mas o entendimento do Flamengo é para trazer um jogador mais ou menos, não traz ninguém. Aí eles citam o De La Cruz, que levou quase um ano. Ah, mas pagou a multa. Pagou a multa, mas você tem que convencer o De La Cruz a jogar no Flamengo. Teve esse processo também. O River não quis negociar por um valor menor do que a multa. Mas se o De La Cruz não quisesse vir para o Brasil, ele não viria. Ele não estava num time pequeno, ele estava num time grande, pô. Então ele podia pensar, para sair daqui da Argentina e ir para o Brasil, não quero. Fico aqui mesmo, eu quero ir para a Europa. Ah, mas paga mais. Tudo bem, paga mais, mas o que é que tem aí? Não, é um time forte, que disputa, sabe, jogou contra. Aí o cara pensa, tudo vem todo um processo de convencimento, como foi o Rossi. O Rossi não quis renovar com o Boca e foi pro Flamengo, goleiro. Esperou, né? Os caras fizeram a cabeça dele. Ó, aqui o Flamengo tá numa situação melhor que o Boca, vai ser jogar num time forte, a gente paga melhor aqui no Brasil. O cara falou, pô, cara, eu vou. Aí ficou até marcado lá, o Riquelme ficou pé da vida com ele e tal. Emprestou depois lá pro time lá do Cristiano Ronaldo, né? E ele acabou chegando ao Flamengo no final do contrato. Então eles vão insistir nisso. Eles acham que para trazer um jogador qualquer para dizer que contratou, eles preferem insistir, esperar e trazer o Claudinho. E a questão do Claudinho também passa muito pela Arrascaeta, né? Que não consegue ter sequência de jogos, não consegue participar de todos os jogos com regularidade e qualidade. E então, com o Claudinho, você teria a possibilidade de revezá-los, eventualmente ter os dois jogando juntos, enfim. É um reserva de luxo, é um investimento alto, se acontecer, mas assim, eu não estou dando nem opinião, estou dando informação, mas a ideia do Flamengo é essa, assim, eles não vão desistir facilmente. Vão esperar, aquela coisa do meme, aquilo é o zoeiro e tudo, não é por isso que vão deixar de vender ou não. Porque o Brasil confundiu os Medvedevs. Né? É por isso que a coisa vai deixar de acontecer. Trocou o comando da Rússia. Então a situação é essa. E o caso até do Marcos Antônio, que foi para São Paulo, eles fizeram uma proposta de 300 mil euros pelo empréstimo e 3 milhões aproximadamente no compromisso de compra. Mas tinha uma cláusula que o Flamengo colocou, isso até foi uma das razões que a Lazio não estava aceitando, de obrigação de contratação definitiva do atleta depois de um ano se ele jogasse 60% dos jogos como titular. Era muito difícil o Marcos Antônio chegar no Flamengo e jogar 60%. Você pega os números dele das 2 últimas temporadas, ele jogou pouco. Ele foi para o titular poucas vezes. É um jogador que precisa de ritmo de jogo para se recuperar. Aí quando a Lazio começou a aceitar, o São Paulo teve a contusão do Alisson, o São Paulo já estava de olho, e fez uma proposta financeira maior, com metas não tão elevadas para que ele possa... Caiu para 50% de jogos. Exato. Mesmo assim, achei muito. Mas no São Paulo ele vai jogar. Porque você tem o Pablo Maia fora, agora saiu o Alisson, então ele vai jogar. Sim. No Flamengo ele teria que disputar com mais gente. Então no São Paulo, o atleta mesmo viu uma possibilidade maior. Pô, no São Paulo tem mais chance de jogar. E ele quer voltar. Ele está preso ao Lazio, mas não joga na Itália. Empresta para cá, vai para lá, foi para a Grécia, né? Para ficar nessa situação, o jogador quer voltar para o Brasil. Ele tem só 24 anos. E acabou decidindo. Aí eu perguntei a fonte do Flamengo, mas por que vocês não subiram a proposta? Eu falei assim, a gente definiu o seguinte, a gente acha que o jogador vale isso, a gente vai oferecer isso. Se o outro quer pagar mais, o outro paga mais, leva, a gente não vai brigar. Se fosse um jogador extra classe que você fala, pô, só tem esse no mundo, fosse o De La Cruz, tivesse subido um pouco mais a proposta, uma disputa, a gente ia pensar. Mas não é o caso. Então, ele segue o caminho dele, pode ser melhor para ele em São Paulo e tal, tudo bem, sem problema nenhum. Eu acho, gente, sinceramente, que a gente se preocupa, que chapéu, isso é coisa de torcedor. Eu penso assim, se um clube, qualquer um, definiu que vai investir tanto num jogador, é aquilo ali. Se passa, outro quer levar, leva, paciência. Porque se for assim, a base do, que o torcedor não aceita, não sei o quê, é por isso que os clubes se descontrolam. Leilão, né? Não, é por isso que descontrolam. Aí como é que foi a contratação do Pablo pelo São Paulo? Né?
Na época, o São Paulo querendo mostrar força no mercado. Foi exatamente isso. Foi o começo da gestão do Landim, a primeira contratação que o Flamengo ia fazer. O Flamengo chegou a oferecer 5 milhões de euros. Eu lembro bem que foi um sábado, eu falei com uma pessoa do clube até que estava muito influente na época no futebol, no começo. O Marcos Braz já estava para assumir ainda, nem tinha assumido, se não me falha a memória, o futebol. Aí falou, chegamos em 5 milhões, mas o Atlético quer 7. Vocês vão subir? Não. Eu falei, 5 eu pensei, já é muito pelo Pablo. O Pablo teve um período de meses que ele jogou bem no Atlético, né? E de repente virou uma coqueluche, todo mundo queria o Pablo. Aí o São Paulo falou, ofereceu 6, 7 milhões, não me lembro exatamente, e contratou o jogador. Então, assim, cara, foi um tiro no pé, né? Ele voltou de graça praticamente lá para o Atlético Paranaense. É isso aí. Essas atitudes, aí quando você pega a dívida do São Paulo, tem ali os 7 milhões do Pablo. É assim que você se divida. Se você definir que um jogador vale tanto, pode investir tanto, é aquilo ali. Não vai, cara. Acabou. Eu penso assim, é isso que eu posso gastar aqui. Eu vou gastar isso aqui. Mas o Flamengo tem muito dinheiro. Amigo, se começar, como eu falei... Acaba. Se o cara que ganha 5 passa a ganhar 10 e passa a gastar como quem ganha 20, o dinheiro não dá nunca. Então não é um fundo perdido. Isso aí é coisa da Arábia Saudita, que é uma política de Estado, né? Que os clubes estão com dinheiro porque o príncipe quer montar aquela liga. Isso é coisa do Manchester City lá, que também é dono do Bahia, porque é um clube-estado também, dos Emirados Árabes Unidos ou o Qatar lá com o PSG. Aí você tem dinheiro saindo do posto de petróleo lá, da extração de gás lá, que não acaba nunca. Aí é diferente. Até o dia que o cara fala, não, acabou a brincadeira, não quero mais participar desse negócio. Aí corta e zera tudo, como foi com a China. Era uma política de Estado, né? O Estado chinês apoiava que os clubes fizessem aquelas contratações todas. Aí. Então todo mundo ia para um dia, parou, acabou. O grande salário ainda do Oscar, né? Ainda do Oscar. E esse se deu bem financeiramente, que fez um ótimo contrato. Vai até novembro e ele prorrogou até dezembro. Ainda vai ganhar mais um mêsinho aí, esse caraminguá, né? Para terminar a temporada no final do ano. Aí a partir de janeiro ele vai estar livre e pode voltar ao Brasil, jogar na Europa onde ele quiser. Não vai ganhar tanto, mas dinheiro não será problema para ele. Não será problema. Então ele pode fazer o contrato que ele quiser. Ele pode jogar até de graça no clube que ele quiser. Eu quero jogar em tal time. Eu vou jogar no Nogueirópolis. O salário mínimo tá bom para mim. Vai chegar de jatinho. Opa! O presidente de Nogueirópolis vai desfilar com ele que nem o casado. No campo de pouso, porque nós ainda não chegamos nesse negócio de ter aeroporto. Nós temos um campo de pouso lá. Sim. Mas jatinho para. Jatinho para. Aí será recebido com honras. O presidente vai dar aquele abração, certo? E a torcida toda, né? Vim aqui só para te ver. E você abraçado, né, com ele, vai caminhando, né? Até o estádio do Nogueirópolis. Esperando que ele jogue tudo que pode. Vamos agora, até aproveitando essa entrevista do Rodolfo Landim, ele foi questionado sobre a intenção do Flamengo de adquirir um clube em Portugal. Falou sobre o tema. O Rodolfo Landim disse o seguinte, abre aspas, existe sim, falando da possibilidade, né? Estamos em negociações, estamos em processo avançado. A gente está avançando. Se for mais adiante, nós levaremos para aprovação do Conselho Deliberativo, fecha aspas. Lembrando que há um estudo, que já foi pauta no Flamengo, que aponta que os jogadores que atuam na Europa são 20% mais caros do que aqueles na América do Sul. E há alguns meses, o Flamengo intensificou os contatos para ter o clube em Portugal ou para fazer uma parceria de negócios com esse clube português que está na segunda divisão. O André Castro, presidente da SAD, como é chamada a SAF lá em Portugal, do clube português, esteve no Rio de Janeiro, participou de algumas reuniões com membros da alta cúpula do futebol rubro-negro e chegou até mesmo a assistir a um jogo do Flamengo no Maracanã. É um movimento interessante do Flamengo? Me vem na cabeça os clubes portugueses, Benfica, Porto, que gostam de contratar jogadores aqui do futebol brasileiro e depois de 1, 2 temporadas eles revendem por muito mais do que aquilo que eles compraram. Eu acho que essa é a ideia do Flamengo, né? De tentar jogar alguns atletas que não têm assim aquele ritmo de jogo, aquela sequência de jogos, né? Jogadores que vêm das categorias de base, manda lá para Portugal, de repente consegue vender por até mais do que venderia aqui no futebol brasileiro. Eu acho que abrir o leque para o Flamengo
a grande torcida brasileira, um clube que tem grana, enfim, importante para o Brasil, no futebol brasileiro, abrir o leque, eu acho uma ótima ideia, se der negócio. Hoje saiu a manifestação da grande torcida do clube que está sendo negociado, qual é o clube que você citou aí, lá em Portugal, contra isso. Né? Fazendo manifestos e tal, contra a venda, a chegada da sociedade anônima. Então, eu não sei se tem peso, não sei se isso vai influenciar alguma coisa, mas de qualquer maneira tem muita gente que é contrária. E a gente já falou aqui, todo mundo já falou isso, né? Tanto aqui como lá, né? Não existe uma varinha mágica. O Flamengo pode fazer um bom trabalho lá e apresentar resultados técnicos e faturar. E pode também passar um tempinho e se decepcionar. Mas a ideia do Flamengo eu acho ótima. Se eu tivesse um clube com a força do Flamengo, eu tentaria colocar uma sementinha no mercado europeu.